Boa tarde, pessoal. Então, inicio a aula de vocês hoje corrigindo o caso 3, que eu disponibilizei na semana passada para vocês. O caso 3 diz o seguinte: Adriano ajuizou ação pelo rito comum em face de João, César e Arnaldo. Na inicial, o autor não está disposto a buscar uma composição consensual. Os réus, então, foram citados para comparecer à audiência designada para 40 dias após a última citação. Imediatamente, João e César apresentam petição informando seu desinteresse na realização da audiência. Arnaldo também apresenta petição manifestando a invalidade da composição, mas o faz 24 horas antes da data designada para a audiência. Com base nessa situação, responda a letra A. A audiência de conciliação e mediação deve ser realizada ou não? E letra B, qual o prazo para a apresentação das contestações, tá? Então, começamos pela letra A. Neste caso aqui, a audiência, sim, ela vai ser realizada, tá? Por quê? Porque, embora as partes tenham manifestado seu desinteresse, nós temos uma situação peculiar neste caso, tá? O Arnaldo, ele fez o pedido de desinteresse 24 horas antes da realização da audiência. E deveria ter feito 10 dias antes, né, da sua realização. O autor fez o pedido já na petição inicial, então ele já mencionou na petição inicial que ele não tinha interesse na audiência de conciliação e de mediação. Porém, o João e o César, eles fizeram no prazo legal também, pediram o desinteresse da audiência 10 dias antes de ser realizada a audiência, mas o Arnaldo fez 24 horas antes. Nesse caso, por ter feito 24 horas antes, né, ele não fez no prazo estipulado pelo Código de Processo Civil. Em vista disso, a audiência sim vai ser realizada, tá? A fundamentação legal para essa questão vocês têm no artigo 334, parágrafos 5º e 8º do Código de Processo Civil. Outra coisa importante que eu faço menção nessa questão é que as partes devem comparecer à audiência, porque o não comparecimento de forma injustificada das partes na audiência pode ser considerado um ato atentatório à justiça e sendo passível de penalização, com aplicação de multa, neste caso, tá? Letra B. Qual o prazo para apresentação das contestações? Bom, contestação, o prazo é de 15 dias, tá? E nesse caso aqui, o prazo vai ser contado a partir da data da audiência de conciliação. E está de acordo com o artigo 335, inciso 1º. Se o Arnaldo tivesse feito 10 dias antes o pedido de desinteresse da audiência de conciliação, nesse caso, o prazo seria contado da data do protocolo de pedido da desistência da audiência. Como nesse caso a audiência vai ser realizada, o prazo legal para apresentação da contestação, ela começa a iniciar a partir da data da audiência de conciliação, então 15 dias. Eu verifiquei que alguns de vocês colocaram que por ter litisconsortes no processo, nós temos litisconsórcio passivo, nós temos 3 réus, o prazo seria de 30 dias, tá? Na verdade, no problema não menciono que os réus têm procuradores diferentes, tá? Eu poderia ter colocado no problema que os réus têm procuradores diferentes. Nesse caso, a gente não sabe se são os mesmos procuradores ou se são procuradores distintos. Claro que se fossem procuradores distintos para os réus, né, advogados distintos que assistissem aos réus, nós teríamos o caso de contagem em dobro para contestação, aí seria então os 30 dias. Como no problema eu não menciono que os réus têm advogados distintos, né? Então a gente não tem como saber se são os mesmos advogados ou não. Para esse caso, a gente vai aplicar então o prazo de 15 dias, a menos que eu mencionasse no problema que se tratam, né, de procuradores distintos. Como isso não foi mencionado no problema, o prazo é um prazo comum, prazo de 15 dias, contados então a partir da audiência de tentativa de conciliação, artigo 335, inciso 1º do Código de Processo Civil.
Bom, resolvido o caso 3, então, nós passamos agora para algumas considerações que eu quero fazer com vocês quanto à petição inicial.